Lembra do quadro que nós estudamos aqui, da chamada supremacia papal? Começou no ano de 538 e foi até o ano de 1798, com a prisão do Papa Pio VI. Começou quando as últimas duas tribos bárbaras foram conquistadas, e então solidificou-se então o governo papal, que colocava ou tirava reis, que só assumiam o trono com a bênção sacerdotal. Os casamentos que eram feitos da filha de um rei com o filho de outro rei, eram feitos com a bênção do Papa, e era o Papa que dizia que deveria ou não ter aquela ligação. E assim foi, ao ponto da história dizer que muitos monarcas da Europa naquela época, às vezes passavam horas e dias na frente da casa do Papa, aguardando que ele atendesse para uma súplica, alguma necessidade. Olha a submissão que esses reis tinham ao governo papal. Só que esse poder foi tirado. Esse poder foi tirado então na Revolução Francesa. Mas e essa ferida? Quando ela foi curada? A história está ao nosso favor. Quando a gente estuda a história, aconteceu um fato surpreendente no século XX, bem no início. No ano de 1929, Benito Mussolini, o ministro da Itália, ele assinou uma célebre concordata com o papado, dando 44 hectares do que hoje constitui o Estado do Vaticano, recuperando assim o poder temporal dos papas. Aqui está o cardeal da época, Pietro Gasparri, que recebeu então essa concordata, e então tomaram posse. A partir de então começaram então a voltar a exercer o seu poder como um Estado reconhecido. E hoje as viagens são diplomáticas, visitando países, sendo reconhecido o Papa como um chefe de Estado. É pequeno, já estive no Vaticano, é pequeno, você dá uma volta assim com alguns minutos, mas eles têm a economia própria, a moeda própria, tem a polícia própria, tem todas as definições, e em suma está ali a Catedral de São Pedro, está ali a Basílica, em suma é isso, é um território pequeno ali na Itália, em Roma, onde está o Vaticano. E o que chama a atenção da gente é isso. A história testifica então que a ferida mortal, ou seja, tirada do poder de Roma papal, agora volta, é curado. E isso aconteceu de fato. E agora, com essa ferida curada, os papas voltam a exercer autoridade política. E aí então a profecia descreve a junção de forças, de um poder que tem o carisma e o respeito religioso, de deter a principal religião da história da humanidade, o cristianismo, e do outro, a nação que foi baseada, instituída com base na fé cristã, mas que prega a liberdade religiosa, mas tem o poder político, tem autoridade, tem o medo ao seu lado, porque detém a maior quantidade de material militar, nuclear da história da humanidade, uma das economias fortes, consolidadas. Por isso então que encontramos agora a profecia apontando para um tempo um pouco à frente do nosso, aonde esses dois governos vão de maneira mais específica unir forças para poder então imprimir a mentira ou a adoração diferente da adoração provida por Deus. Essa união nós não sabemos quando vai acontecer, mas o que a profecia diz que ela acontece antes da volta de Jesus, como último momento, como última perseguição religiosa da história. Assim como aconteceu a perseguição durante os 12 séculos, haverá agora uma nova perseguição, que vai dar então final à história, preparando os verdadeiros filhos fiéis de Deus para a volta de Jesus, ou levando assim aqueles que não resistirão, não serão fiéis à apostasia, ao abandono total da fé. Quando a gente olha e estuda os fatos históricos, nós encontramos a revelação dessas ligações já acontecendo. Olha algumas imagens, por exemplo, sobre o envolvimento dos Estados Unidos com a Roma. Todas as vezes são noticiados os encontros, e você vai encontrar a imagem agora dos últimos principais presidentes dos Estados Unidos com reuniões, formando acordos com os Estados Unidos. O versículo 14 do capítulo 13 diz assim: seduz a besta que emerge da terra, seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta,
dizendo aos que habitam sobre a terra, que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. Lembrem que foi uma ferida, não foi o seu fim, não foi a destruição. E essa ferida então, agora curada, o poder que emerge da terra agora chama a atenção das pessoas para a adoração da primeira besta, ao reconhecimento do que nós lemos aqui alguns dias atrás, lembram? A autoridade do Papa é a autoridade de Deus sobre a terra, a voz do Papa é a voz de Deus. As mudanças que o Papa faz são mudanças que Deus quer para o seu povo, que estão inclusive acima da Bíblia. Nós lemos isso aqui. Ou seja, esse poder que emerge da terra chama o olhar das pessoas, a atenção das pessoas para esse governo político religioso, devolvendo assim então a sua autoridade. E nós temos percebido isso se cumprir na história, desde a guerra que aconteceu com os filhos fiéis de Deus, que nós lemos aqui na semana passada, no capítulo 13, no versículo 7, quando o poder de Roma papal fez com que morressem cristãos fiéis, mortos em fogueiras, crucificados, torturados até a morte, em nome da sua fé, em nome da sua fidelidade a Deus. A mesma perseguição agora acontece no momento final da história. Parece absurdo, não é, vivermos no século 21 e imaginarmos que acontecerá em um país globalizado, com tanta liberdade e perseguição religiosa, mas não duvide do que vai acontecer. Temos visto em várias nações a imposição de uma religião, e aqueles que têm outra têm sido mortos e perseguidos. A mídia muitas vezes não divulga, mas isso vai se tornar claro e evidente em algum tempo bem próximo do nosso. Outra coisa que chama atenção na profecia bíblica é agora o que se diz no versículo 15: lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Aqui nós encontramos agora um fato bem interessante. Estados Unidos da América não só dá valor, credibilidade a Roma papal, como agora faz com que as pessoas que não obedeçam às imposições desse governo sejam levadas à morte. Ou seja, o que vai dar credibilidade ao cumprimento da autoridade da primeira besta é a segunda, é os Estados Unidos. E quando a gente olha para a história, a gente encontra o cumprimento disso. A Bíblia ainda diz no versículo 16, 17 assim: todos os pequenos e grandes, ou seja, ricos, pobres, livres, escravos, faz com que lhes seja dada uma certa marca sobre a mão e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Olha que interessante. E aqui vai entrando para uma parte bem curiosa da profecia. Determina-se então que esse governo, apoiado pelos Estados Unidos da América, vai impor às pessoas uma adoração falsa, diferente da que Deus propõe, ao único Deus verdadeiro, e aqueles que não se submeterem a essa adoração perderão o direito de comprar, de vender, de negociar, ou seja, alguma coisa vai envolver para afetar o seu sustento, a sua manutenção, e finalmente serão levados à morte por desobedecerem à autoridade religiosa papal. Poder de comprar e vender. Hoje nós temos a liberdade para isso. Trabalha-se, no final do mês recebe o salário e compra e vende. Já pensou? Em nome da sua fé a Deus, se chegar um momento de ir comprar o que precisa para manter sua família e não lhe for permitido comprar, porque você está na lista daqueles que o governo está proibindo de comprar alimentos? Já pensou? Parece utópico isso, mas isso vai acontecer assim como aconteceu no período da história, da perseguição. Antes de levar as pessoas à morte, primeiro era notório em cada vila e comunidade a relação daqueles que eram infiéis à igreja, e as relações comerciais eram interrompidas com essas pessoas. Muitas delas então tinham que viver por si mesmas, ou se juntavam ou iam para outras terras viver do seu próprio sustento, porque já não tinham relações comerciais mais. E então finalmente eram perseguidos e levados à morte. Assim também como cumpriu-se na história, vai se cumprir em nossos dias. Mais esse capítulo da história. Eu trouxe para vocês verem algo que vai explicar exatamente o que é esse número da besta, ou essa autoridade imposta por esses dois governos que vão dar as mãos. Nós temos aqui na tela a projeção, a imagem está um pouco clara, de uma encíclica papal chamada Dies Domini.
Ela foi feita em 1998 e o título dela é A Santificação do Domingo. Eu fiz uma pesquisa no site do Vaticano, você pode pesquisar, todos os documentos oficiais estão ali disponíveis, e você pode pesquisar qualquer momento do dia, pelo seu smartphone, por exemplo, e você vai encontrar essa imagem aqui. Repare que eu destaquei aqui, o título do documento, que diz assim: ao clero da Igreja Católica e aos fiéis da Igreja sobre a santificação do domingo. Repare, a Bíblia fala de santificação do domingo? Não, mas aqui quem está falando é um Papa, e a autoridade dele é maior do que a da Bíblia. Aí eu fui ler então o conteúdo dessa encíclica. Eu queria colocar algumas partes dessa encíclica para vocês. Uma delas diz assim, está no ponto 18: por essa dependência essencial que o terceiro mandamento, veja, qual é o mandamento da lei de Deus que fala sobre a guarda de um dia da semana? É o quarto, mas eles já mudaram a lei de Deus, porque para eles agora guardar o mandamento de domingos e festas, segundo o catecismo, é o terceiro. Por que eles fizeram isso? Porque retiraram o mandamento. Qual o mandamento que tiraram? Vocês se lembram? Não farás para ti imagem de escultura. Eles tiraram da lei, por isso então que tiveram que puxar do quarto para o terceiro mandamento, o dia de guarda. E diz mais: terceiro mandamento, que tem da memória das obras salvíficas de Deus. Os cristãos, apercebendo-se da originalidade do tempo novo e definitivo inaugurado por Cristo, assumiram como festivo, qual o dia da semana? O primeiro dia depois do sábado, porque nele se deu o quê? A ressurreição do Senhor. Essa é a explicação que eles têm. Bom, mudou do sábado para o domingo, porque Jesus ressuscitou no domingo. E diz mais: do sétimo dia passa-se ao primeiro dia, o dies domini torna-se o dies Christi. Pronto, simples assim. E quando você pega uma Bíblia de tradução católica, que aliás são as melhores traduções para se estudar a Bíblia, existe ao final, especialmente a Bíblia de Jerusalém, que eu tenho um apêndice escrito: apesar de declarar o texto bíblico a guarda do sábado, essa foi uma ordenança própria para o povo que viveu antes de Cristo. A igreja, instituída pelo Papa, sobre a voz de Deus, determina que agora devemos guardar domingos e festas. Ponto final. E aí você procura na Bíblia explicação para isso e não encontra. Por quê? Porque esse é um mandamento de homens, uma ordenança de homens, cumprindo exatamente o que a besta que emerge da água faz, em paralelo com Daniel capítulo 7, lembra que estudamos? Proferirá palavras contra o Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, como de fato fez, mudando a lei de Deus. Assim sendo, nós entendemos que por essa audaz mudança da lei de Deus, agora apoiada por esse grande poder político, essas duas bestas, esses dois governos imporão a desobediência a Deus com autoridade política. Isso deve estremecer todos nós, mas só aumentar nossa convicção da fidelidade e fé a Deus. No capítulo 13, versículo 18, descreve um pouco então sobre, e para concluirmos, a marca da besta, e diz assim: aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Que número é esse? Quando eu era mais jovem, eu ouvi falar que seria um cartão de crédito com chip. Depois falaram que ia ser colocado um chip na pele. Gente, é muita especulação, e a gente não tem que ficar aceitando essas especulações. Temos que ir para o contexto real. Por que a Bíblia disse esse número? Por que João apresentou esse número? Esse número não foi dado só para João, esse número está presente também no tempo de Daniel, e nós vamos entender isso. Quando a gente estuda sobre o significado desse número, a gente tem que entender uma coisa clara. Na Bíblia, a Bíblia descreve no início da criação de Deus, o tempo que Deus estava criando. Deus não apenas criou luz, terra, separação entre água e terra, árvores, ser humano, animais. Deus também estava criando o tempo. Lembrem, Deus ele é atemporal, Deus ele é eterno, e ele estava criando o mundo e criando também um ciclo semanal. Quanto tempo Deus então estabeleceu para a criação? 7 dias. Por isso que o número 7 na Bíblia é recorrente a demonstração de perfeição para Deus. Deus poderia criar a semana em 2 dias,
Deus poderia criar a semana em 10 dias, mas Ele criou em quantos dias? 6, e no 7º Ele fez o quê? Descansou. Por isso que o 7 para Deus é um número de perfeição. Você vai encontrar no Apocalipse os 7 Espíritos de Deus, você vai encontrar o número 7 nas 7 cartas do Apocalipse, ou seja, nós temos o número 7 abrangendo a perfeição de Deus. O número 6, repetidamente, ele dá a ideia de algo que quer parecer com o 7, quer chegar perto do 7, mas não é o 7. Lembra de uma propaganda que fala que parece, mas não é? É mais ou menos isso. Mas olha o que a gente pode decifrar dessa profecia. Para a gente entender a marca da besta, que é um sinal que vai identificar as pessoas na mão e na fronte, a gente precisa lembrar o que é o selo de Deus. E o que é o selo de Deus? O livro de Ezequiel, no capítulo 20, versículo 12, apresenta para nós o selo de Deus. E diz assim a palavra: também lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Deus estava dizendo assim, os povos, as nações vão guardar outro dia da semana como um dia religioso especial, mas vocês, como testemunho que são fiéis a mim e servem a mim, vão guardar o sábado, em lembrança à criação do mundo em 6 dias, e ao fato de que eu, o Criador, descansei no 7º dia. É Deus dizendo para o povo. Então nós temos uma aliança, tá bom? Por onde vocês passarem, onde viverem, negociem, relacionem com as pessoas, mas lembrem, o sábado é um dia especial. O sábado vocês não devem trabalhar, não devem comprar, não devem vender, porque servirá de sinal de uma aliança que eu tenho com vocês e vocês têm comigo, para que os outros povos reconheçam que eu sou o único Deus Criador. Então o selo de Deus é entendido como sendo a fidelidade aos mandamentos de Deus. Ainda há um outro texto, você já conhece, Êxodo 20, que descreve o sábado. Lembra-te do dia de sábado para santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho. E aí continua o texto bíblico. Entendemos então na profecia bíblica que o selo de Deus, a identificação que temos com Deus está no sábado. Até porque, quando nós lemos o último contexto da história, apresenta a perseguição àqueles que são fiéis aos mandamentos de Deus e têm um testemunho de Jesus. Então aqueles que são infiéis ao mandamento de Deus e seguem o mandamento de homens, entre eles a alteração do dia de guarda, recebem então uma marca diferente, que não é a marca de Deus. O selo de Deus é a obediência à sua palavra, à sua lei, do jeito que Ele apresentou. Assim sendo, então, temos a convicção de que estamos aqui diante de uma identificação com Deus. Quando eu separo o sábado, no pôr do sol da sexta, ao pôr do sol do sábado, faço um culto com a minha família, não faço relações comerciais, não compro, não recebo, não pago, não vou no supermercado, não vou no restaurante, quando eu dedico o dia para a igreja, para os trabalhos do Senhor, visitar a pessoa doente, fazer bem ao próximo, honrar a Deus nesse dia, eu estou dizendo para o mundo que vive naquela correria, que tem compra sábado de manhã, que arruma a casa, que faz isso, aquilo outro, eu estou dizendo assim: eu honro o meu Deus, e o meu Deus trabalhou em 6 dias e no 7º descansou. É ou não é um testemunho? É ou não é uma atração das pessoas? Mas por que fulano é assim? Por que fulano fecha o comércio dele justamente no sábado de manhã, que é um dia de tanto movimento? Ele é adventista, diz ele que segue a Bíblia. Olha o testemunho, olha a pregação, a aliança, o selo de Deus. E aí então, o que seria a marca da besta? Olha o que a Bíblia diz para a gente no capítulo 3, versículo 1 de Daniel. Nós já lemos o versículo 18, mas olha o que diz Daniel capítulo 3, versículo 1, e a gente já está concluindo essa nossa reflexão. Diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura, e levantou no campo de Dura, na província de Babilônia. Olha que interessante, os reis da época do governo de Babilônia, Nabucodonosor e outros mais, eles tinham uma convicção de um panteão de deuses. O Deus de maior grau, eles eram nominados com números, era o Deus 60, e o Deus de menor grau tinha o número 6, e quando eles se referiam a todo o panteão de deuses, eles usavam o número 600. É por isso que esse sistema de uso do 6 é tão presente hoje no nosso cálculo de tempo. Por exemplo, quantos minutos tem 1 hora? 60 minutos. E o interessante é que quantos segundos tem 1 minuto?
60, olha que interessante, está na história, foi incorporado no tempo isso daí, esse sistema, se não me engano, sexagenal, acho que é essa expressão. A Bíblia está dizendo então para nós que houve um governo na história, no tempo de Daniel, que edificou uma estátua e exigiu adoração usando essas medidas, 60 de altura e 6 de largura. E quando nós vamos então buscar na história a evidência da idolatria, nós encontramos números ligados com a idolatria. E esse número 6, como eu disse, é uma tentativa de ser semelhante ao perfeito. Ei, você consegue lembrar comigo de alguém que no ambiente perfeito quis ser semelhante ao Altíssimo, subir ao alto céu e governar como aquele que era o Criador? Quem é esse? Não é Lúcifer? O número 6, amigos, é o número de Lúcifer. A evidência da tentativa de chegar à perfeição. Você não tem que ficar com medo de número, nada disso, mas é para entender que esse é um simbolismo aplicado a esse ser que procura enganar as pessoas. Ele tem 90% da verdade para enganar, para atrair, mas os 10% suficiente para destruir a vida das pessoas está ali misturado com a verdade. Por isso que número 6, nós podemos traduzir então como um mandamento de homens, ou o oposto ao selo, ou como imperfeito 3 vezes, imperfeito, imperfeito, imperfeito. Então isso não tem nada a ver com chip na pele, com cartão de crédito ou qualquer outra coisa, mas a sua imposição clara de aqueles que obedecem a Deus, ou os que obedecem aos homens. O que segue o mandamento de Deus, tem o selo de Deus na sua vida, mas aqueles que seguem o mandamento de homens, têm a marca da besta, a marca que vai determinar a quem eles servem, em quem acreditam, em quem eles depositam a sua convicção. Aí a pergunta que fica, a gente conclui com essa reflexão: qual dos dois eu quero receber? Eu quero o selo de Deus ou a marca da besta? O que vai definir a sua decisão de fé é a maneira como você vê hoje a palavra de Deus enquanto ainda há liberdade. Porque se você esperar chegar a esse momento aqui para tomar a decisão, você já tomou sua decisão. A decisão não vai ser tomada nesse momento, porque para nós que já conhecemos a decisão, a oportunidade de decidir encerra antes de começar essa grande perseguição. Hoje é o dia. Como você tem sido fiel à lei de Deus? Como você tem permitido a sua vida ser ajustada para servir e obedecer a Deus? Para que você tenha a convicção do selo de Deus na sua vida, a aprovação de Deus na sua maneira de ser, relacionar-se comercialmente, honrando a Deus e a sua lei. Não se esqueça que o inimigo ele tem parte da verdade misturada com a mentira, e muitas pessoas são levadas a pensar: mas Deus se importa tanto, é só um dia. Na verdade, eu faço bem todo dia, mas sábado, pelo contexto do mundo, é normal, todo mundo vai e volta, Deus não vai se importar por causa disso, Ele vai olhar o meu coração. Não se engane, é exatamente aí que você diz quem está no trono do seu coração. É o comodismo do mundo que já está mergulhado na mentira do mandamento de homens, ou a fidelidade a Deus, para ser fiel a Ele, independente de qualquer circunstância, enquanto tem liberdade religiosa, porque chegará um momento que essa será tirada. Assim sendo, nós cremos que vale a pena receber o selo de Deus e ser fiel a Deus, porque aqueles que têm o selo de Deus receberão a vida eterna, porque aceitaram a graça e estão vivendo na convicção da salvação. Lembre-se, apenas para ilustrar como esses dois governos têm se aproximado, grandes presidentes têm se aliado, como Bill Clinton está aí na tela. Tantos presidentes têm demonstrado a aproximação: Bush, Barack Obama e, por último, Trump. Todos eles alinhando, conectados, ligados, para no momento certo imporem a sua autoridade e exigirem das pessoas a fidelidade aos mandamentos de homens. Eu não sei se você fica olhando isso de maneira muito utópica, muito longe, mas eu creio na palavra de Deus, e eu creio que essa profecia que se cumpriu, vai se cumprir nesses detalhes muito em breve. Por isso eu queria fazer para você um convite. Eu queria fazer para você agora, oportunizar para você uma decisão. Quer você, ciente da profecia bíblica, tomar a sua posição ao lado de Deus e da sua palavra, dizendo assim: Senhor, eu obedeço o que está na tua palavra, a Bíblia, e não aquilo que o homem alterou.
não aquilo que uma autoridade eclesiástica e religiosa alterou. Eu quero ser fiel a Ti, eu quero honrá-lo. Eu queria convidar você que quer reafirmar sua decisão a ficar em pé para fazermos uma oração, dizendo para Deus o quanto nós o amamos e queremos ser firmes e fiéis à sua palavra. Amém.